Fala galera, beleza? Chegamos com mais um giro alternativo aqui no canal. Faça a sua inscrição, ative as notificações, porque já é 2021 na Austrália. Feliz ano novo! Tô brincando, não chegamos ainda em 2021. Mas já chegamos na temporada 2020-21 em alguns países. Escócia, segunda divisão da Rússia, Bósnia. Tem bastante futebol alternativo no giro alternativo desta semana. Além disso, outros campeonatos que seguem o calendário como o nosso aqui no Brasil, ou seja, temporada começando e terminando no mesmo ano, temporada 2020, estão em plena atividade. Vamos passear pela Escandinávia. Só que começamos na Escócia, entre as ligas mais relevantes da Europa, a que dá o seu pontapé inicial para a temporada 2020-21, a primeira é a Escócia, de um campeonato de um nível melhor, com times mais fortes também. Primeira rodada da temporada 2020-21 aconteceu nesse final de semana, acontece ainda, porque tem jogo nessa segunda-feira. Aberdeen 0, Rangers 1, Dundee United 1, St Johnstone 1, Hibernian 2, Kilmarnock 1, St Mirren 1, Livingston 0. Todos esses jogos foram no sábado. No domingo, o atual Enya campeão Celtic fez 5-1 no Hamilton. Goleada absolutamente tranquila. Assisti esse jogo. Vitória confortável, dominante do Celtic do início ao fim. Vou falar mais sobre essa partida. Na segunda-feira, Ross County e Motherwell fecham a primeira rodada do campeonato escocês. Celtic em busca do inédito decacampeonato. Nunca um time na Escócia foi decacampeão. Celtic é o atual Enya campeão. Rangers também tem Enya campeonato na sua história. No jogo do Rangers, vitória por 1-0, o gol do Ryan Kent, atacante inglês, que passou pelo Liverpool também. Não chegou a jogar no time de cima na Premier League, mas tem passagem pelo Liverpool. O atacante fez 1-0, o único gol do jogo. Vitória do Rangers para cima do Aberdeen. No 5-1 do Celtic para cima do Hamilton. Hat-trick de Odsonne Edouard, atacante francês. Já falamos sobre ele aqui no canal. 22 anos só. É um jogador que saiu da base do Paris Saint-Germain. Foi o artilheiro já do último campeonato escocês, que foi interrompido, todo mundo se lembra. A fase final, com as últimas 5 rodadas, não foi disputada. O Celtic foi declarado campeão, mas a competição foi encerrada antes do final por conta da pandemia de coronavírus. Voltou agora, temporada 2020-21, sem público nas arquibancadas. O Edouard já tinha sido artilheiro da temporada passada, é a referência ofensiva do Celtic, treinado pelo Neil Lennon, que joga num 4-2-3-1. É uma equipe que tem alguns jogadores veteranos, mas tem uma base jovem muito talentosa. O Edouard é quem mais se destaca pelos gols marcados. Já, como eu disse, na temporada passada já foi o grande destaque do time. Mas há no time ainda o Jeremy Frimpong, lateral direito, 19 anos só, holandês, saiu da base do Manchester City. E o Christopher Ajer, também já falei sobre ele aqui, zagueiro norueguês, tem apenas 22 anos. Então você tem 3 jogadores jovens de muito talento. O Edouard chama atenção pelos gols, o Ajer pela força física, ele é muito alto também, mas o Frimpong voltou com uma forma espetacular. Nessa goleada de 5-1, hat-trick do Edouard, o Frimpong marcou um gol, mas teve uma atuação espetacular acima de tudo. Assim, não dá para falar que o Edouard não foi o destaque do jogo porque ele fez um hat-trick, mas o Frimpong, pelo nível de jogo que apresentou, empata ali com o Edouard como os 2 destaques da partida. O lateral de um vigor físico muito forte, vai e volta o tempo todo, com a bola é muito talentoso, liso pra caramba, tomou algumas pancadas no jogo inclusive, rendeu cartões amarelos pro Hamilton, mas grande atuação do Frimpong, é um jogador pra gente ficar de olho, tem tudo para evoluir, faz parte já das seleções de base da Holanda. E pela forma como ele voltou jogando nesse final de semana, acho que tem tudo realmente para ter uma temporada sensacional e talvez já na próxima aparecer em um clube maior da Europa, um clube mais forte da Europa, uma liga mais forte acima de tudo, porque o Celtic é um clube extremamente importante do continente. Celtic, que da temporada passada para esta perdeu o Fraser Foster, seu goleiro inglês que voltou para o Southampton, e o Craig Gordon, veterano, foi para o Hearts, então teve uma mudança no gol. Nesse final de semana jogou o Scott bem, mas na semana passada o Celtic contratou o Vassilios Barkas, goleiro grego do AEK, por 5 milhões de euros.
vai ser o titular do Celtic nessa temporada, tem essa mudança no gol. Então, o Campeonato Escocês está de volta, então, são 12 times da primeira divisão, são 3 turnos a serem disputados, fase final com 6 equipes, total de 38 jogos. Então você tem 3 turnos, onde os times vão se enfrentar 33 vezes, e aí depois uma fase final dividindo o campeonato, os 6 primeiros avançam, mais 5 partidas, 38 rodadas para definir o campeão Celtic em busca do inédito decacampeonato. E claro, o maior candidato a brigar pelo título com o Celtic é o Rangers do técnico Steven Gerrard. O Motherwell e o Aberdeen são as outras forças, mas na última temporada o Rangers provou que voltou a ser forte dentro do seu próprio campeonato nacional também, algo que não estava acontecendo desde que tinha voltado à primeira divisão. O trabalho do Steven Gerrard é excelente, mais uma vez à frente do Rangers, para tentar dessa vez realmente disputar com o Celtic. Na temporada passada parecia que haveria essa disputa, mas antes da paralisação o Rangers teve alguns tropeços que permitiram ao Celtic abrir vantagem. Vamos ver como será em 2020-21. Campeonato Bósnio agora. Muita gente pede para falar sobre o campeonato da Bósnia. Aliás, se você tem algum campeonato preferido, algum campeonato que você não vê em lugar nenhum, pode deixar aqui nos comentários o seu pedido, que aí para as próximas semanas eu tento colocar no pacote do Giro alternativo também. Para todo mundo que me pergunta, como é que você assiste esses jogos? Como que você assistiu, por exemplo, essa goleada do Celtic? Eu pago por um sistema de scout profissional chamado iScout, e aí a partir dele eu tenho acesso a jogos de futebol do mundo inteiro. Por isso que eu consigo assistir todas essas partidas. Na Bósnia, o campeonato está de volta, sem público nas arquibancadas também, assim como na Escócia. São 12 times na primeira divisão, 33 rodadas, formato similar ao escocês, mas sem a fase final. Na temporada passada, o campeonato foi interrompido depois de 22 rodadas e o Sarajevo foi declarado campeão, ficou com o bicampeonato nacional. Rodada do campeonato bósnio, então, teve os seguintes jogos: Slobora Tuzla 1, Radnik Bielina também 1, Borat Banja Luka 6, Miladost Dobojkani 0, Zrinski 1, Olympic Sarajevo 0, Željezničar 3, Veles 0, Krupa na Virbasu 0, Sarajevo 2, Širok Brijeg 1, Tuzla 0. Maiores campeões do campeonato bósnio são o Željezničar com 6 títulos e o Zrinski também com 6. O Sarajevo, que é o atual bicampeão, tem 5 conquistas, vai lutar pelo tricampeonato. A disputa principal fica realmente entre Sarajevo e Željezničar. É o grande clássico do país. Eu tenho os cachecóis deles, eu não sei se estão aqui. Não. Ah, tal do Željezničar, ali ó, o azul. Aquele Z tem o acento circunflexo invertido, aí o Z tem som de J, então é Željezničar. E o C também com acento circunflexo, o contrário também, som de Tchá. Então Željezničar. Eu tenho também o cachecol do Sarajevo, fica para o próximo vídeo. Aliás, comprei esses 2 cachecóis em Sarajevo. Assim, não é a cidade mais bonita que eu já visitei na minha vida, né? É muito bonita também, mas não entra necessariamente na lista das mais bonitas que eu já visitei. Mas é sem dúvida alguma a cidade mais interessante por tudo que aconteceu lá que eu já conheci. Se eu tivesse que repetir uma viagem hoje, escolher uma viagem para repetir, eu iria de novo para Sarajevo. Pela história, pelos horrores da guerra, pelos relatos que eu ouvi na cidade. É uma viagem assim necessária para todo mundo entender o que aconteceu. O cerco a Sarajevo, a guerra nos Balcãs, o conflito na Bósnia, o que foi feito pelo exército sérvio na cidade. Da Bósnia seguimos para a Rússia. Não, a primeira divisão não voltou, mas a segunda divisão já está em atividade e voltou nesse final de semana. Na temporada passada, a segunda divisão russa foi interrompida com 27 rodadas disputadas. Rotor, Volgograd e o Khimki subiram. Gerou muita repercussão, muita confusão na Rússia, porque havia uma disputa ainda pelo acesso, mas foi encerrada a segunda divisão com 27 rodadas. Nesta temporada, são 22 times para jogar em turno e retorno. Alguns times tradicionais, bem conhecidos, para quem gosta de futebol
do leste europeu. Então você tem o Krylia Saviatov, pronúncia mais correta, que caiu na temporada passada, o Shnik, o Tomtonsky, representante da Sibéria, e o tradicionalíssimo Torpedo Moscou, que na temporada passada estava nessa briga pelo acesso. Brigaria até as últimas rodadas, com certeza, mas acabou por conta da pandemia de coronavírus tendo que se contentar com a quarta colocação, não subiu, subiram o Rotor e o Khimki também. Qual jogo eu destaco dessa rodada de abertura da segunda divisão russa? Alanya Vladikavkaz 2, SKA Khabarovsk 4. O Alanya foi campeão russo em 1995, equipe comandada pelo Valery Gazayev. Do Alanya, o Valery Gazayev partiu para o CSKA Moscou e aí trilhou um caminho, uma trajetória de muitos títulos, conquista de Copa da UEFA, um dos maiores técnicos na história do CSKA Moscou. O SKA Khabarovsk é um clube que fica no extremo leste da Rússia, muito próximo, a 30 quilômetros da fronteira com a China. Ou seja, para você jogar em Khabarovsk, você faz uma viagem continental, inclusive para todos os clubes que estão na região mais central do país até. O Tomtonsky, por exemplo, da Sibéria, também cruza toda a Ásia para jogar em Khabarovsk. E aí tem uma curiosidade, por quê? Porque na segunda divisão está também o Baltika Kaliningrado. Kaliningrado é um exclave russo, ou seja, um pedaço do país que fica fora do território nacional. Para você viajar de Kaliningrado para Khabarovsk, você percorre exatamente 9.507 quilômetros de carro, se você quiser, tá? São 122 horas, então você pode juntar uma turma, uns 4, 5 no carro, para ir revezando direto. 122 horas de estrada, são 9.507 quilômetros de distância entre Khabarovsk e Kaliningrado. Obviamente ninguém vai para Khabarovsk na segunda divisão russa de carro ou de ônibus. Todo mundo tem que pegar um voo, inclusive passar por algumas mudanças de fuso horário também. São as peculiaridades da segunda divisão russa. Vamos agora para as temporadas 2020. Países que seguem o calendário como o nosso aqui no Brasil, com o campeonato nacional começando e terminando no mesmo ano. Isso se deve pelo inverno desses países. Outros optaram mesmo com um inverno muito rigoroso por ter um calendário 2020-21, calendário europeu tradicional. Outros não, e não são poucos. Noruega, já foram disputadas 12 rodadas da Eliteserien. O Bodo Glimt lidera com 34 pontos, 11 vitórias e um empate. Nesse final de semana venceu o Strom Godset por 3-2 no domingo. Detalhe que o Bodo Glimt nunca foi campeão norueguês, tem 4 vices. Foi vice-campeão em 77, 93, 2003 e também 2019. Em 2017 estava na segunda divisão, quando aí sim foi campeão. É um clube que ficou sempre muito na gangorra, vai e volta da primeira divisão, nunca foi vencedor na elite, na segunda divisão tem conquista. O atual campeão da Noruega, o Molde, perdeu para o Sandefjord por 2-1 no sábado, está 6 pontos atrás do Bodo Glimt. São 16 times na primeira divisão, 30 rodadas a serem jogadas, temporada 2020, ou seja, temos ainda 18 rodadas pela frente para definir o campeão norueguês de 2020. Na Suécia também foram jogadas 12 rodadas até aqui. O Malmö lidera com 25 pontos, só que a 12ª rodada ainda não terminou. O Malmö venceu o IFK Gotemburgo por 3-0, só que o Norrköping, que tem 24 pontos, um a menos do que o Malmö, entra em campo nesta segunda-feira. Então, para todo mundo que está acompanhando o Giro Alternativo, por favor, atualize aqui depois nos comentários o resultado de Norrköping contra o Mjällby e também pelo Campeonato Escocês, o Ross County e o Motherwell, tá? Para ficar bem completo o Giro Alternativo. Malmö, que foi vice-campeão em 2019, perdeu o campeonato para o Djurgårdens. Foi uma última rodada espetacular na Suécia, com 3 times brigando pelo título, uma reta final sensacional e uma última rodada ainda mais espetacular. No final das contas, o Djurgårdens foi campeão e o Malmö ficou com o vice-campeonato. O Malmö, que para 2020 trocou de técnico e contratou um velho conhecido do futebol internacional. Mais uma prova de que nós, geração nascida em 1980, nós estamos ficando velhos. Sabe quem é o técnico do Malmö? Jon Dahl Tomasson, atacante dinamarquês
está com 43 anos, ex-Milan, ex-vários clubes, referência da seleção dinamarquesa. O Thomasson é o atual técnico do Malmö. Para fecharmos o nosso giro, vamos até a Irlanda, onde o campeonato irlandês também segue o formato 2020, começando e terminando no mesmo ano. 100% de aproveitamento para o Shamrock Rovers, um dos times com nomes mais legais do mundo. Foram 6 rodadas disputadas, 6 vitórias do Shamrock Rovers até aqui, bateu o Finn Harps por 3-1 nesse final de semana. Campeonato que começou em fevereiro e foi paralisado por conta da pandemia de coronavírus, retornou 6 rodadas disputadas até aqui. Dundalk, que é o atual bicampeão e é o maior vencedor também da primeira divisão da Irlanda, com 8 títulos. O Shamrock, que é um clube bastante tradicional, não vence desde 2011 já. Como funciona o campeonato irlandês? São 10 times na primeira divisão e aquele esquema que a gente que gosta de futebol alternativo conhece já, 4 turnos. Então isso acontece em outros campeonatos também, principalmente ali no leste europeu. 10 times, 4 turnos. Então, para definir o campeão, são 36 rodadas no total. Shamrock Rovers na briga pelo título que não conquista desde 2011. E é isso, fechamos nosso giro alternativo. Sugestões, comentários, críticas, por favor, deixem aqui nos comentários. Valeu, obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.